Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Quem? O quê? Quando? Como? Onde? Por quê? Quer saber as respostas a todas essas perguntas? Tudo bem, eu te conto tudo assim que eu desligar o telefone. E você vê se continua ligado no que vem por aí. Nas aulas passadas, nós vimos como uma mesma história pode ter várias versões. Depende sempre de quem conta essa história. Você se lembra daqueles dois personagens, o Severino e o Manecão? Lembra como eles contaram a história do incêndio? Percebi uma enorme labareda, umas chamas fortes vindas do fundo do carro. Comecei a gritar. Pô, que bobeira, cara. Deixei os detalhes do final com os caras lá de baixo nível. Fui confiar, olha no que deu. Você notou uma coisa? Tanto o Severino quanto o Manecão usaram a primeira pessoa para transmitir o que tinham visto. Cada um apresentou o seu ponto de vista. Vamos ver agora como eu contaria essa história, do ponto de vista de um repórter, é claro. Ontem, terça-feira gorda de carnaval. Um incêndio toma conta de carro alegórico em desfile, em pleno desfile na avenida. Sambistas e foliões se dispersaram, alarmados com as proporções das chamas. A causa do incêndio foi um curto-circuito no sistema de iluminação da viatura. Quem terá sido o causador dessa tragédia para a escola de samba? Viu? Eu não usei a primeira pessoa. Num jornal, seja um jornal de televisão ou impresso, o repórter, em geral, não expressa o seu eu. A ideia é ser objetivo, imparcial. E a terceira pessoa passa essa impressão de objetividade. O Severino e o Manecão são personagens da história. Falando na primeira pessoa, eles levam a gente a ver as coisas como eles viram. No meu caso, eu não apareço na história. Não sou o personagem. Quero dar a impressão de que os fatos falam por si mesmos. Só que, é claro, os fatos não falam por si mesmos. Alguém tem sempre que contar a história, falar sobre os fatos. E esse alguém sou eu. Portanto, cabe a mim escolher o que vou escrever, o que vou valorizar ou não. O espaço que se tem para dar uma notícia pode ser muito pequeno. O jornalista precisa fazer um resumo da notícia. E para resumir, nós precisamos responder as perguntas básicas do jornalismo. Quem, o que, quando, como, onde, por quê. Vamos ver como ficam essas informações na nossa história. Quem? Severino da Silva, sua família e outros foliões. O que? O incêndio de um carro alegórico. Quando? Na terça-feira gorda de carnaval. Como? Um curto-circuito no sistema de iluminação. Onde? Na Avenida dos Desfiles. Por quê? Porque foi utilizada a fiação velha e desencapada do ano anterior, sem condições de segurança. Mas eu também posso dar essa notícia de outras maneiras. Posso escolher um dos elementos, quem, o que, etc. e valorizar cada um. Veja como. O eletricista Manecão montou o sistema de iluminação dos carros alegóricos
utilizando material reaproveitado, sem condições de uso. Manecão ainda pediu a pessoas displicentes e irresponsáveis para fazer as verificações finais. Ou então, Severino da Silva, chefe de seção da empresa Hemobras Sociedade Anônima, foi pego de surpresa durante o carnaval por um incêndio súbito no carro alegórico em que se encontrava em plena Avenida dos Desfiles. Em pleno desfile de terça-feira gorda de carnaval, homens, mulheres e crianças no que é uma das maiores e mais populares festas do mundo, foram pegos de surpresa por um incêndio em carro alegórico. Ou, bem na Avenida dos Desfiles, no local da alegria e descontração, ocorre lamentável acidente neste carnaval. Um incêndio de um carro alegórico durante o desfile. Eu também poderia ler um texto escrito antes assim: na terça-feira de carnaval, foliões entre jovens, adultos e crianças, enquanto sambavam na avenida, foram vítimas de um incêndio num dos carros alegóricos e entraram em pânico, resultando disso alguns feridos. Como causa do lamentável acidente, foi detectada a utilização de material inadequado, que não obedecia às normas de segurança. Agora experimente você escrever uma notícia. Nós damos um mote e você escreve valorizando cada uma das 6 perguntas. O destaque de uma escola de samba se desequilibra e cai do alto de um carro alegórico, quebrando uma perna e um braço, em mais um triste acidente de carnaval. Este texto está no seu livro. Que tal bancar o repórter? Você lembra de nós? Eu fiz a personagem Severino, que estava no carro alegórico que pegou fogo. E eu fiz o Manecão, responsável pelo incêndio. Nós dois descrevemos o que aconteceu falando. Num instante, o fogo levou todo um trabalho do ano inteiro e ainda queimou alguns figurantes da escola. Foi terrível, cara. Nunca vou esquecer o que vi. É isso mesmo. Mereço o maior porrete. Mas os caras me passou a perna e eu perdi a parada. Tá certo que a culpa também é minha, que usei a fiação do ano passado para fazer aí umas economias para a escola. E olha no que deu. Na aula de hoje, o repórter escreveu sobre o assunto. Ontem, terça-feira gorda de carnaval, um incêndio toma conta de carro alegórico em pleno desfile na avenida. Sambistas e foliões se dispersaram, alarmados com as proporções das chamas. A causa do incêndio foi um curto-circuito no sistema de iluminação da viatura. Quem terá sido o causador desta tragédia para a escola de samba? Será que faz diferença a gente falar ou escrever sobre um assunto? Bem, tanto o Severino quanto o Manecão estavam lá participando. Tinham família e amigos envolvidos no acidente. É claro que quando eles contaram a história, ela veio carregada de sentimentos. Pois é, já o repórter que redigiu a notícia não estava lá.
Ele apenas transmitiu o fato a milhões de outras pessoas que também não estavam lá. Quer dizer, quanto mais envolvida a pessoa está com os fatos, mais emoção ela coloca quando conta. A esta altura você pode perguntar: quer dizer que não há nada a ver entre o que as duas personagens fizeram e o que eu fiz? Será que tudo isso foi só para mostrar as diferenças entre a informalidade da conversa e a formalidade da escrita? Nada disso. Nós queremos é que você preste atenção a uma coisa que todas as personagens fizeram. Cada um do seu jeito, é claro. Eu, como Manecão, contei uma história. E eu, como Severino, contei uma história também, ora. E eu fiz exatamente o que os dois fizeram. Contei uma história. Contar histórias não é coisa de criança, não. Como você viu nas nossas aulas, todo mundo vive contando e ouvindo histórias. É assim que a gente se explica. Dá sentido às nossas vidas. E dá sentido às vidas dos outros. A nossa própria vida pode ser vista como uma história, mesmo que ninguém tenha contado ainda. A minha história, por exemplo, daria um romance de 1000 páginas. Logo que eu nasci... Ei, a gente não tá aqui para contar a nossa história. Eu sei, mas já que você tocou no assunto, quando eu tinha 7 anos... Todo o tempo nós contamos histórias que servem para explicar o que aconteceu com a gente e com os outros. Só que para entender e poder contar, nós precisamos organizar as nossas histórias na cabeça. Assim, vamos ter condições de organizar o nosso ponto de vista sobre a vida. Porque cada vez que alguém conta uma história, ele ou ela está mostrando também o que pensa da vida. E a vida tem cada história. É sexo!